Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, Ele estava nos dando muito mais que palavras para repetir. Estava nos entregando as chaves do reino dos céus. Cada frase desta oração é como uma tranca de segurança espiritual que fechamos sobre a nossa casa. Ao dizermos Pai Nosso que estás nos céus, reconhecemos que temos um protetor celestial que vê tudo, que está acima de qualquer ameaça terrena, que tem todo o poder para guardar o que é seu. E nós somos seus filhos. A nossa casa é propriedade do reino. Quando oramos, santificado seja o teu nome dentro do nosso lar, estamos consagrando aquele espaço, tornando-o território sagrado, onde o mal não tem permissão para entrar. É como colocar o nome de Deus na porta da nossa casa, declarando que ali habita uma família que pertence ao Altíssimo. E ao clamarmos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, estamos convidando o governo de Deus para reinar em cada decisão tomada dentro daquelas paredes, em cada conversa, em cada relacionamento familiar. A vontade de Deus inclui proteção, paz, harmonia e segurança para os seus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nesta manhã nos apresentamos diante de Ti com corações gratos e confiantes. Agradecemos porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Hoje, Senhor, trazemos diante do Teu trono a nossa casa, o nosso lar, o lugar onde vivemos e amamos. Pedimos que a Tua presença santa encha cada cômodo, cada espaço, cada canto da nossa habitação. Que a nossa casa seja um santuário onde o Teu nome é exaltado, onde a Tua palavra é honrada, onde o Teu amor é vivido. Santificado seja o Teu nome em nosso lar, Senhor. Que nenhuma palavra profana, nenhum pensamento impuro, nenhuma atitude contrária à Tua vontade encontre lugar dentro das nossas paredes. Consagramos este espaço a Ti, declaramos que aqui é território santo, propriedade do reino dos céus. Venha o Teu reino sobre a nossa casa, Pai. Que o Teu governo espiritual reine sobre cada decisão que tomarmos hoje, sobre cada conversa que tivermos, sobre cada plano que fizermos. Seja feita a Tua vontade em nossa casa, assim como é feita no céu, onde há paz perfeita, harmonia completa, amor incondicional. Queremos que o nosso lar reflita o céu na terra, que seja um pedacinho do paraíso em meio a este mundo conturbado. Senhor, pedimos o pão nosso de cada dia, não apenas o alimento físico, mas também o espiritual. Provê para a nossa família tudo o que necessitamos neste dia. Que não falte sustento, saúde, paz, alegria. Tu que alimentaste multidões com 5 pães e 2 peixes, certamente pode suprir cada necessidade da nossa casa. Confiamos na Tua provisão diária, na Tua fidelidade que se renova a cada manhã. Perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que em nossa casa não haja rancor, mágoa, ressentimento. Ajuda-nos a perdoar rapidamente, a não guardar ofensas, a não dormir com ira no coração. Que o perdão flua livremente entre os membros da nossa família. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Esta é a nossa súplica urgente nesta manhã. Protege a nossa casa de toda tentação que possa destruir a nossa família. Livra-nos das tentações da infidelidade, da desonestidade, do egoísmo, do materialismo. Guarda cada membro da nossa família das armadilhas do inimigo que quer roubar, matar e destruir. Livra-nos do mal, Pai, do mal que vem de fora e do mal que pode surgir de dentro. Protege-nos dos ladrões que querem invadir nossa casa para roubar bens materiais. Coloca anjos como sentinelas nas portas e janelas. Que nenhum invasor consiga entrar. Que nenhum malfeitor tenha sucesso em seus planos contra nós. Senhor, sabemos que a Tua palavra diz no Salmo 121 que Tu és o nosso guardião, que não dormes nem cochilas.
Enquanto nós descansamos, tu velas. Enquanto saímos para trabalhar, tu permaneces guardando o que deixamos. Pai, protege especialmente as crianças da nossa casa. Guarda-as de acidentes, de doenças, de perigos visíveis e invisíveis. Coloca anjos ao redor delas, onde quer que estejam hoje, na escola, na rua, em qualquer lugar. Que nenhum mal as toque, que nenhuma influência negativa as alcance. Protege também os adolescentes e jovens da nossa família. Senhor, tu sabes dos perigos que os rodeiam nesta geração. Drogas, vícios, más companhias, conteúdos destrutivos na internet. Guarda-os de todas estas armadilhas. Dá-lhes discernimento para escolher o bem e rejeitar o mal. Coloca pessoas certas no caminho deles, amigos que os influenciem positivamente. Pai, abençoa os adultos da nossa casa com sabedoria para tomar decisões corretas. Que sejamos exemplos de fé, de integridade, de amor para os mais novos. Ajuda-nos a construir um lar onde Cristo é o centro, onde a Bíblia é a nossa bússola. Senhor, protege a nossa casa de conflitos e divisões, que o inimigo não consiga plantar discórdia entre nós. Ajuda-nos a resolver nossas diferenças com amor, a comunicar com clareza e respeito, a valorizar mais o relacionamento do que ter razão. Que a nossa casa seja conhecida pela unidade, pela paz, pelo amor que transborda. Pai, guarda a nossa casa de enfermidades. Declara saúde sobre cada membro da família. Fortalece o nosso sistema imunológico, protege-nos de vírus, bactérias, doenças. Se alguém está doente, toca com o teu poder curador. Restaura, renova, vivifica. Que a nossa casa seja um lugar de saúde e vitalidade. Senhor, protege também a estrutura física da nossa casa. Guarda as instalações elétricas de curtos circuitos e incêndios. Protege o encanamento de vazamentos e inundações. Preserva as paredes, o telhado, os alicerces. Que a nossa habitação seja sólida e segura como a casa edificada sobre a rocha da Tua palavra. Pai, pedimos proteção financeira sobre a nossa casa. Guarda-nos de perdas, roubos, fraudes, dívidas desnecessárias. Ajuda-nos a administrar bem os recursos que Tu nos dás. Ensina-nos a ser bons mordomos das bênçãos materiais. Que não falte o necessário, mas que também não sejamos escravos do dinheiro. Senhor, protege os relacionamentos dentro da nossa casa. Fortalece o casamento, une pais e filhos, cria laços de amor entre irmãos. Que a nossa família seja forte, resiliente, capaz de enfrentar juntos qualquer tempestade. Ajuda-nos a priorizar o tempo em família, a criar memórias felizes, a construir um legado de fé. Pai, guarda a nossa casa de influências espirituais negativas. Se houver algum objeto, alguma prática, alguma coisa que abre portas para o mal, revela-nos. Dá-nos coragem para remover tudo que não te agrada. Que apenas coisas santas, puras e edificantes tenham lugar em nosso lar. Senhor, protege a entrada e a saída da nossa casa. Que saiamos em paz e voltemos em segurança. Guarda-nos no trânsito, nos transportes, em todos os nossos caminhos. Ordena aos teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos, como promete o Salmo 91. Pai, pedimos proteção especial para quem fica em casa enquanto outros saem. Que não sintam medo, que sintam a tua presença constante. Dá-lhes paz e segurança. Que saibam que tu estás com eles, que não estão sozinhos. Senhor, protege nossa casa de desastres naturais, de tempestades violentas, raios, vendavais, enchentes, terremotos. Tu que acalmas as tempestades com uma palavra, estende a tua mão protetora sobre o nosso lar. Que nenhum fenômeno da natureza nos cause dano. Pai, guarda a nossa casa de fofocas e calúnias vindas de fora.
protege a nossa reputação como família, que não sejamos alvo de falsas acusações ou mal-entendidos. Se alguém fala mal de nós, que a verdade prevaleça. Senhor, protege a privacidade da nossa família, que não sejamos expostos indevidamente, que nossos momentos íntimos sejam preservados. Ajuda-nos a ter sabedoria no uso das redes sociais, a não expor demais a nossa vida, a proteger especialmente as crianças de exposição inadequada. Pai, pedimos que a nossa casa seja um refúgio seguro num mundo turbulento, que quando alguém da família chega em casa após um dia difícil, encontre paz, acolhimento, amor. Que o nosso lar seja o lugar mais seguro do mundo para cada um de nós. Senhor, protege a alimentação da nossa casa, santifica o que comemos e bebemos, livra-nos de contaminações, intoxicações, alergias. Que o alimento nos fortaleça e não nos prejudique. Abençoa as mãos que preparam a comida com amor. Livra-nos de todo tipo de escravidão que destrói lares. Se alguém está lutando com algum vício, traz libertação completa. Pai, guarda a nossa casa de visitantes mal intencionados. Dá-nos discernimento para saber quem devemos receber e quem devemos manter à distância. Que apenas pessoas de bem cruzem a porta da nossa casa. Protege-nos de falsos amigos, de aproveitadores, de pessoas tóxicas. Senhor, pedimos que a nossa casa seja um lugar de crescimento espiritual. Que cada membro da família cresça na fé, no conhecimento de Ti, no caráter cristão. Que leiamos a Bíblia juntos, que oremos juntos, que louvemos juntos. Que a nossa casa seja uma pequena igreja onde Tu és adorado. Pai, protege os planos e sonhos que temos como família. Que o inimigo não roube o que Tu plantaste em nossos corações. Ajuda-nos a trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns, a apoiar uns aos outros. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de medo, ansiedade, depressão. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes. Expulsa todo medo, toda angústia, toda tristeza profunda. Enche a nossa casa com alegria, esperança, fé. Pai, protege a nossa casa de contendas legais. Que não tenhamos problemas com vizinhos, com autoridades, com ninguém. Ajuda-nos a viver em paz com todos, na medida do possível. Se houver algum conflito, traz resolução justa e rápida. Senhor, pedimos proteção sobre a tecnologia em nossa casa. Guarda-nos de hackers, vírus, invasões de privacidade digital. Protege especialmente as crianças e adolescentes dos perigos da internet. Predadores, conteúdo inapropriado, cyberbullying. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites saudáveis no uso da tecnologia. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de competição e comparação. Que não comparemos a nossa família com outras. Ajuda-nos a valorizar o que temos, a ser gratos pela nossa realidade única. Que não haja ciúmes ou inveja entre irmãos. Senhor, protege a fé de cada membro da nossa família. Que não sejamos desviados por falsas doutrinas, filosofias enganosas, religiões que não levam a Ti. Estabelece cada um de nós firmemente sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que a nossa casa seja alicerçada na verdade do Evangelho. Pai, pedimos que a nossa casa seja protegida de toda maldição geracional. Quebramos em nome de Jesus toda a herança negativa do passado, vícios, doenças, padrões destrutivos, pobreza. Declaramos que somos uma nova geração, lavada pelo sangue do Cordeiro, livre de toda maldição. A bênção de Abraão está sobre a nossa casa. Senhor, guarda os nossos pensamentos dentro de casa. Que pensemos no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama. Expulsa pensamentos negativos, destrutivos, pessimistas. Renova a nossa mente segundo a Tua palavra. Pai, protege a nossa casa de espíritos de preguiça e procrastinação. Dá-nos diligência, disciplina,
produtividade. Ajuda-nos a cumprir nossas responsabilidades com excelência, a não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Que a nossa casa seja um lugar onde o trabalho é valorizado e bem executado. Senhor, pedimos proteção sobre as memórias da nossa família. Que recordemos as bênçãos e esqueçamos as ofensas. Ajuda-nos a criar memórias felizes hoje que nos sustentarão no futuro. Que a nossa casa seja cheia de histórias bonitas, de momentos especiais, de lembranças que aquecem o coração. Pai, guarda a nossa casa de acidentes domésticos. Protege-nos de quedas, cortes, queimaduras, intoxicações. Dá-nos cuidado e atenção nas tarefas diárias. Que nenhum acidente grave aconteça dentro do nosso lar. Senhor, protege a intimidade dos casais na nossa casa. Guarda o relacionamento conjugal de tentações, traições, esfriamento. Renova o amor, a paixão, o compromisso. Que o leito matrimonial seja honrado, puro, fonte de alegria e união. Pai, pedimos que a nossa casa seja um lugar de cura emocional. Para quem chega ferido pelas batalhas da vida, que encontre consolo, compreensão, apoio. Ajuda-nos a ser instrumentos de cura uns para os outros, a ouvir com empatia, a abraçar com amor, a falar palavras que restauram. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de rebeldia, especialmente entre os jovens. Que haja respeito à autoridade dos pais, obediência amorosa, comunicação saudável. Ajuda os pais a exercer autoridade com amor e os filhos a honrar os pais como tu ordenas. Pai, protege a nossa casa de perdas materiais. Se algo se perder, ajuda-nos a encontrar. Se algo quebrar, dá-nos recursos para consertar ou substituir. Multiplica o pouco que temos, como fizeste com a viúva de Sarepta, que nunca falte o essencial. Senhor, pedimos proteção sobre as plantas e o jardim da nossa casa. Que floresçam, que embelezem o nosso lar, que purifiquem o ar que respiramos. Se cultivamos alimentos, abençoa a colheita. Que a natureza ao redor da nossa casa seja fonte de vida e beleza. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de divisão racial, social ou cultural. Se somos uma família multicultural, que isso seja motivo de riqueza e não de conflito. Ajuda-nos a celebrar as diferenças, a aprender uns com os outros, a ser exemplo de unidade na diversidade. Senhor, protege os estudos das crianças e jovens da nossa casa. Abençoa-os com inteligência, memória, concentração. Que tenham sucesso acadêmico, mas mais importante, que adquiram sabedoria verdadeira que vem de ti. Guarda-os de pressão excessiva, de ansiedade com provas, de desânimo com dificuldades. Pai, pedimos que a nossa casa seja um lugar de hospitalidade santa, que saibamos receber bem quem nos visita, oferecendo não apenas comida e bebida, mas também amor e atenção. Que os visitantes sintam a tua presença em nosso lar, que sejam edificados pelo que veem e ouvem. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de ingratidão e reclamação. Ajuda-nos a ser gratos em toda situação, a valorizar as bênçãos simples, a não murmurar diante das dificuldades. Que a gratidão seja a atmosfera constante do nosso lar. Pai, protege os relacionamentos da nossa família com parentes estendidos. Que haja amor, respeito, comunicação saudável com avós, tios, primos. Cura feridas antigas, restaura relacionamentos quebrados, aproxima corações distantes. Que a nossa família seja unida não apenas no núcleo, mas também nos laços mais amplos. Senhor, pedimos proteção sobre os projetos e trabalhos que realizamos em casa. Se alguém trabalha remotamente, abençoa com produtividade e equilíbrio. Se fazemos trabalhos manuais, artesanato, criações, prospera a obra das nossas mãos. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de perfeccionismo prejudicial.
Ajuda-nos a fazer o nosso melhor, mas aceitar que somos humanos e falhos, que não exijamos perfeição uns dos outros, mas pratiquemos graça, paciência, aceitação. Que a nossa casa seja um lugar seguro para errar e aprender. Senhor, protege os momentos de lazer e descanso da nossa família, que saibamos nos divertir juntos, rir juntos, brincar juntos. Guarda estes momentos de interrupções desnecessárias, de conflitos, de distrações que roubam a conexão. Ajuda-nos a criar tradições familiares que fortalecem os laços. Pai, pedimos que a nossa casa seja um farol de luz no bairro onde vivemos. Que os vizinhos vejam algo diferente em nós, que sejamos sal e luz. Usa-nos para abençoar a comunidade ao redor, para compartilhar o teu amor de maneiras práticas. Que a nossa casa seja conhecida como um lugar onde Deus habita. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de isolamento social. Pai Celestial, continuamos diante de Ti com corações abertos e confiantes. Pedimos agora proteção específica sobre cada área da nossa casa. Guarda a sala onde nos reunimos, que seja um espaço de convivência harmoniosa e conversas edificantes. Protege a cozinha onde preparamos o alimento, que seja um lugar de provisão abundante e momentos gostosos em família. Guarda os quartos onde descansamos, que sejam refúgios de paz e sono reparador. Protege o banheiro, mantendo-o limpo e livre de contaminações. Se temos escritório em casa, abençoa com produtividade e criatividade. Se temos área externa, quintal ou varanda, que seja espaço de lazer, seguro e alegre. Cada canto da nossa casa está consagrado a Ti, Senhor. Que a Tua presença preencha cada metro quadrado da nossa habitação. Pai, pedimos proteção sobre os eletrodomésticos e aparelhos que facilitam a nossa vida. Que funcionem adequadamente, que não quebrem, que durem muito tempo. Protege especialmente o fogão de acidentes, a geladeira de panes que estraguem alimentos, a máquina de lavar de vazamentos. Que tenhamos os recursos necessários quando algo precisar de manutenção ou substituição. Senhor, guarda a nossa casa de pragas e infestações. Afasta insetos, roedores, qualquer animal que possa trazer doenças ou danos. Que a nossa casa seja limpa, organizada, agradável de se viver. Dá-nos disposição para mantê-la assim. Pai, pedimos proteção sobre os documentos importantes da família. Guarda certidões, contratos, escrituras, diplomas. Que não se percam, não sejam roubados, não sejam danificados. Ajuda-nos a manter tudo organizado e seguro. Senhor, protege a nossa casa de problemas com a estrutura. Se há alguma rachadura, infiltração, problema no telhado, revela-nos antes que se torne grave. Provê os recursos e profissionais competentes para reparos necessários. Que a nossa casa seja sólida e durável. Pai, guarda a nossa casa de problemas com vizinhos. Que tenhamos relacionamentos cordiais e respeitosos com quem mora ao lado, acima, abaixo. Se há algum conflito, traz reconciliação. Ajuda-nos a ser bons vizinhos, considerados, não causando incômodos desnecessários. Senhor, pedimos proteção sobre as finanças relacionadas à casa. Se pagamos aluguel, provê para que sempre tenhamos como pagar em dia. Se temos financiamento, abençoa para que consigamos honrar as parcelas sem sufoco. Protege-nos de aumentos abusivos, de cobranças indevidas, de dívidas relacionadas à moradia. Pai, guarda a nossa casa de problemas com água e energia, que não faltem estes recursos essenciais. Protege-nos de contas abusivas, de erros de medição, de cobranças injustas. Ajuda-nos a usar com consciência e sabedoria os recursos naturais. Senhor, protege os livros e materiais de estudo da nossa casa, que sejam fontes de conhecimento e crescimento. Guarda especialmente as Bíblias e materiais cristãos que edificam nossa fé. Que a leitura seja constante em nosso lar.
Pai, pedimos que a nossa casa seja protegida de influências de entretenimento prejudicial. Ajuda-nos a escolher filmes, músicas, programas que edificam e não destroem. Que tenhamos discernimento para desligar o que não presta, para não permitir que conteúdo impróprio entre em nosso lar através das telas. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de consumismo e materialismo. Ajuda-nos a viver com simplicidade, a não acumular coisas desnecessárias, a não fazer da casa um depósito de objetos inúteis. Que saibamos diferenciar necessidade de desejo, que sejamos generosos em doar o que não usamos. Pai, protege a história da nossa família, que está guardada em fotos, vídeos, objetos com valor sentimental, que não se percam, que sejam preservados para as próximas gerações. Ajuda-nos a valorizar as memórias sem nos apegar excessivamente ao passado. Senhor, pedimos proteção sobre o testemunho cristão que damos a partir da nossa casa. Que os entregadores, prestadores de serviço, qualquer pessoa que venha até nós perceba algo diferente. Que tratemos todos com gentileza, honestidade, respeito. Que sejamos conhecidos como uma família que vive o que crê. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de desordem e caos. Ajuda-nos a manter organização, limpeza, beleza dentro do possível. Que cada coisa tenha seu lugar, que não vivamos em meio à bagunça. Dá-nos disciplina para manter a casa arrumada, sem que isso se torne uma obsessão doentia. Senhor, protege os rituais e rotinas saudáveis da nossa família. As refeições juntos, o culto doméstico, as conversas antes de dormir, os abraços ao chegar e sair. Que estes momentos sejam preservados, que não deixemos a correria da vida roubar o que é essencial para a nossa conexão. Pai, pedimos que a nossa casa seja um lugar onde o perdão é praticado rapidamente. Que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira, que resolvamos conflitos antes que se tornem raízes de amargura. Ajuda-nos a pedir perdão quando erramos e a perdoar quando somos feridos. Que a misericórdia habite em nosso lar. Senhor, guarda a nossa casa de comparações destrutivas, que não olhemos para a casa dos outros com inveja, desejando o que eles têm. Ajuda-nos a ser gratos pelo nosso espaço, seja grande ou pequeno, luxuoso ou simples. Que saibamos que o que torna uma casa especial não é o tamanho ou decoração, mas o amor que nela habita. Pai, protege os momentos de intimidade e privacidade de cada membro da família. Que respeitemos o espaço pessoal uns dos outros, que batamos na porta antes de entrar, que não invadamos a privacidade alheia. Que a nossa casa seja segura para cada um ser autêntico. Senhor, pedimos que a nossa casa seja um lugar de cura para feridas emocionais. Quando alguém chega machucado pela vida, que encontre acolhida sem julgamento. Ajuda-nos a chorar com quem chora, a nos alegrar com quem se alegra. Que sejamos família de verdade, presente nas dores e nas alegrias. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de crítica e julgamento. Que não sejamos críticos uns com os outros, apontando apenas defeitos. Ajuda-nos a encorajar, a elogiar, a reconhecer o que há de bom em cada pessoa. Que a nossa casa seja um lugar onde as pessoas se sintam aceitas e valorizadas. Senhor, protege as conversas que acontecem dentro da nossa casa. Que falemos palavras que constroem e não que destroem. Que não haja fofoca, maledicência, palavrões. Que a nossa boca seja fonte de bênção, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que saibamos quando falar e quando calar. Pai, pedimos que a nossa casa seja um lugar de crescimento para todos. Que cada pessoa se desenvolva em seu potencial. Que descobrimos e usemos nossos dons, que nos tornemos a melhor versão de nós mesmos. Que a nossa família seja plataforma de lançamento e não prisão que limita. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de controle e manipulação.
Que não tentemos controlar uns aos outros, que respeitemos o livre-arbítrio, que não usemos chantagem emocional. Ajuda-nos a influenciar através do exemplo e não da imposição. Que haja liberdade saudável em nosso lar. Pai, protege os sonhos individuais de cada membro da família. Que apoiemos uns aos outros na busca de objetivos pessoais, que celebremos as conquistas, que consolemos nas frustrações. Que a nossa casa seja um lugar onde sonhos são nutridos e não ridicularizados. Senhor, pedimos que a nossa casa seja um laboratório de caráter cristão. Que pratiquemos amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o fruto do Espírito seja evidente em como vivemos diariamente. Pai, guarda a nossa casa de hipocrisia religiosa. Que não sejamos santos na igreja e diabos em casa. Que a nossa fé seja autêntica, vivida primeiro dentro das nossas paredes, antes de ser proclamada lá fora. Que sejamos coerentes. Senhor, protege a nossa casa de espíritos de pressa e estresse constantes. Ajuda-nos a ter ritmo saudável, a não viver sempre correndo. Que saibamos desacelerar, que tenhamos momentos de pausa, que aproveitemos a jornada e não apenas corramos atrás de destinos. Pai, pedimos que a nossa casa seja um lugar de celebração, que comemoremos aniversários, conquistas, datas especiais, que criemos tradições familiares únicas, que tenhamos motivos para a festa, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que o riso ecoe pelas paredes da nossa habitação. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de mediocridade, que busquemos excelência em tudo, que façamos o nosso melhor, que não nos conformemos com o suficiente, mas que também saibamos equilibrar excelência com graça, perfeição com aceitação das limitações humanas. Pai, protege a educação espiritual das crianças em nossa casa. Que ensinemos a Bíblia de forma criativa e envolvente, que respondamos suas perguntas com sabedoria, que sejamos exemplo vivo do que ensinamos. Que elas cresçam conhecendo e amando a Ti, não por obrigação, mas por experiência real. Senhor, pedimos que a nossa casa seja um lugar de restauração. Para quem está exausto do trabalho, que encontre descanso. Para quem está desanimado, que encontre ânimo. Para quem está confuso, que encontre clareza. Que a nossa casa seja oásis no deserto da vida moderna. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de negligência. Que não negligenciemos as responsabilidades domésticas, os cuidados necessários, a manutenção preventiva. Que sejamos diligentes sem sermos obcecados, cuidadosos sem sermos ansiosos. Senhor, protege os animais que vivem em nossa casa ou ao redor dela. Os cachorros, gatos, pássaros, peixes, qualquer criatura sob nosso cuidado, que sejam saudáveis e felizes. Ajuda-nos a tratá-los com bondade, reconhecendo que também são criação Tua. Pai, pedimos que a nossa casa seja exemplo de mordomia ambiental. Ajuda-nos a não desperdiçar água, energia, alimentos. Que separemos o lixo adequadamente, que reciclemos, que cuidemos do planeta que Tu nos confiaste. Que sejamos responsáveis com os recursos naturais. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de desistência. Quando as coisas ficarem difíceis, quando vierem problemas, ajuda-nos a perseverar. Que não desistamos do casamento, da família, da fé. Que tenhamos resiliência para atravessar tempestades, sabendo que vem o arco-íris. Pai, protege as orações que são feitas dentro da nossa casa, que subam como incenso diante do Teu trono, que estabeleçamos altar familiar, que oremos juntos regularmente, que ensinemos as crianças a conversar com Deus, que a nossa casa seja casa de oração. Senhor, pedimos que a nossa casa seja lugar de autenticidade, que possamos tirar as máscaras, ser vulneráveis, admitir fraquezas, que não precisemos fingir perfeição,
que possamos ser reais uns com os outros, que haja segurança emocional para sermos nós mesmos. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de amargura por injustiças passadas. Se houve feridas na infância, traumas familiares, situações dolorosas, traz cura profunda. Que quebremos ciclos negativos, que não reproduzamos padrões destrutivos, que esta geração seja diferente. Senhor, protege a identidade de cada membro da família, que cada um saiba quem é em Ti, que não baseemos nossa identidade em aprovação externa ou comparações. Que conheçamos nosso valor como filhos amados de Deus, que a nossa casa afirme e não diminua as pessoas. Pai, pedimos que a nossa casa seja um lugar de generosidade, que compartilhemos o que temos com quem precisa, que nossas portas estejam abertas para acolher, nossa mesa para alimentar, nossos recursos para abençoar, que sejamos canal de bênção. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de legalismo religioso, que vivamos pela graça e não por regras rígidas. Que tenhamos convicções firmes, mas também compaixão e flexibilidade, que o amor seja maior que a lei em nosso lar. Pai, protege os relacionamentos românticos dos jovens da nossa família. Se estão namorando ou vão namorar, que sejam relacionamentos saudáveis, puros, que honram a Ti. Guarda-os de envolvimentos destrutivos, de pessoas erradas, de decisões precipitadas. Orienta-os nas escolhas afetivas. Senhor, pedimos que a nossa casa seja um lugar de sabedoria, que busquemos Teu conselho nas decisões, que valorizemos a sabedoria dos mais velhos, que aprendamos com os erros, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, governe nossas escolhas. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de competitividade destrutiva. Que não haja rivalidade entre irmãos, que não comparemos filhos, que não criemos favoritismos, que cada pessoa seja valorizada por suas características únicas, que digamos "eu te amo" frequentemente, que abracemos, que demonstremos afeto físico apropriado, que ninguém duvide de ser amado, que as palavras de afirmação sejam abundantes em nosso lar. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de pessimismo e negatividade, que sejamos realistas, mas não pessimistas, que vejamos possibilidades e não apenas problemas, que a nossa conversa seja positiva, que falemos fé e não medo, que declaremos bênção e não maldição. Pai, protege os talentos e dons de cada membro da família. Que descubramos para que somos bons, que desenvolvamos nossos talentos, que usemos nossos dons para a Tua glória. Que a nossa casa seja berço de pessoas que fazem diferença no mundo. Senhor, pedimos que a nossa casa seja um lugar de transparência financeira. Que o casal converse abertamente sobre dinheiro, que não haja segredos destrutivos, que as decisões financeiras importantes sejam tomadas juntos, que ensinemos os filhos sobre finanças desde cedo. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de idolatria moderna, que não idolatremos carreira, dinheiro, aparência, status, tecnologia, que Tu sejas o centro, o primeiro em tudo. Que reconheçamos quando algo está tomando Teu lugar e tenhamos coragem de mudar. Senhor, protege as transições e mudanças na nossa família. Se alguém vai casar, ter filho, mudar de emprego, de cidade, de fase da vida, que estas transições sejam suaves. Ajuda-nos a nos adaptar às mudanças inevitáveis da vida sem perder a essência do que somos. Pai, pedimos que a nossa casa seja um lugar de empatia. Que saibamos nos colocar no lugar do outro, entender perspectivas diferentes, ter compaixão. Que não sejamos rápidos em julgar, mas lentos para condenar e rápidos para compreender. Senhor, guarda a nossa casa de espíritos de independência orgulhosa.
Ajuda-nos a pedir ajuda quando necessário, a aceitar que precisamos uns dos outros, a reconhecer nossas limitações. Que haja interdependência saudável em nossa família. Pai, protege a reputação da nossa família na comunidade. Que sejamos conhecidos por coisas boas, que nosso nome seja respeitado, que nossas ações tragam honra e não vergonha. Se alguém mancha a reputação familiar, traz arrependimento e restauração. Senhor, pedimos que a nossa casa seja um lugar onde o impossível se torna possível através da fé. Que vejamos milagres, que experimentemos provisões sobrenaturais, que testemunhemos respostas de oração. Que a nossa família tenha histórias de fidelidade divina para contar às próximas gerações. Pai, guarda a nossa casa de espíritos de conformismo. Que não nos conformemos com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Que ousemos ser diferentes, que não sigamos a multidão quando ela vai na direção errada. Que tenhamos coragem de nadar contra a corrente quando necessário. Senhor, protege cada pessoa desta casa de forma individual e personalizada. Tu conheces as necessidades específicas de cada um, as lutas particulares, os medos secretos. Atende cada um segundo sua necessidade. Pai, pedimos que esta oração matinal estabeleça proteção sobre a nossa casa, não apenas hoje, mas todos os dias. Que o hábito de orar o Pai Nosso cada manhã se estabeleça em nosso lar. Que comecemos cada dia te entregando a casa, a família, tudo. Senhor, selamos agora tudo o que foi orado com o sangue de Jesus. Que o sangue do Cordeiro cubra a nossa casa, que seja sinal nas portas como no Egito. Que o destruidor passe por cima da nossa habitação. Que estejamos seguros debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Pai, declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor, que este é território santo, que aqui habita o Deus vivo. Que os inimigos espirituais saibam que não têm permissão aqui, que recuem diante da autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu a morte e o inferno, oramos e declaramos proteção total sobre esta casa. Amém e amém. Pai amado, prosseguimos nesta oração poderosa pedindo bênçãos específicas sobre áreas que ainda não tocamos. Senhor, abençoa as entradas de recursos financeiros nesta casa, que haja aumento, promoções, oportunidades novas de renda, que o salário seja justo, que os negócios prosperem, que os investimentos rendam. Multiplica o que entra como multiplicaste os pães e peixes. Pai, pedimos sabedoria sobrenatural para decisões importantes que esta família precisa tomar. Se há escolhas difíceis pela frente, ilumina o caminho. Mostra claramente a direção certa, que não erremos em decisões cruciais que afetam o futuro. Senhor, protege esta casa de toda forma de violência doméstica. Que nunca haja agressão física, verbal ou emocional entre nós. Se há histórico de violência, quebra este ciclo agora. Que o respeito e a dignidade de cada pessoa sejam preservados sempre. Pai, guarda esta casa de vícios tecnológicos prejudiciais. Que não sejamos escravos de celulares, jogos, redes sociais. Ajuda-nos a usar a tecnologia como ferramenta e não como amo. Que tenhamos momentos de desconexão digital para conexão real uns com os outros. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar de renovação constante, que não caiamos em rotinas monótonas que matam a alegria. Que haja novidade, criatividade, surpresas agradáveis. Que cada dia traga algo especial, mesmo nas coisas simples. Pai, protege os sonhos noturnos de todos nesta casa. Que não haja pesadelos recorrentes, terrores noturnos, paralisia do sono. Se há ataques espirituais durante a noite, ordena que cessem, que o sono seja reparador e os sonhos sejam agradáveis ou proféticos. Senhor, guarda esta casa de espíritos de acusação e condenação.
Que não vivamos sob culpa constante, que não nos condenemos por erros passados já perdoados, que experimentemos a liberdade que Cristo conquistou, que vivamos na graça e não sob condenação. Pai, pedimos bênção sobre a sexualidade dentro do casamento nesta casa, que seja saudável, prazerosa, que fortaleça a união do casal. Protege de disfunções, de problemas, de influências externas prejudiciais. Que o leito matrimonial seja puro e honrado. Senhor, protege esta casa de espíritos de abandono. Que ninguém se sinta abandonado, rejeitado, esquecido. Que cada pessoa saiba que é importante, que sua presença faz diferença. Cura feridas de abandono do passado que ainda doem. Pai, guarda esta casa de falsas doutrinas e heresias. Que conheçamos a verdade bíblica, que não sejamos enganados por ensinos distorcidos. Dá-nos discernimento para identificar erro e abraçar verdade. Que a sã doutrina seja fundamento desta família. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar de disciplina amorosa. Que os pais saibam corrigir com amor, que estabeleçam limites saudáveis, que não sejam permissivos nem autoritários. Que a disciplina produza fruto de justiça e não revolta nos filhos. Pai, protege os relacionamentos desta família com líderes espirituais. Que tenhamos pastores íntegros, que recebamos orientação sábia, que sejamos ovelhas submissas, mas não ingênuas. Guarda-nos de líderes abusivos, manipuladores, falsos profetas. Senhor, guarda esta casa de espíritos de procrastinação espiritual, que não adiemos decisões de fé importantes, que não deixemos para amanhã o arrependimento necessário hoje, que haja urgência santa em buscar a Ti, em consertar o que está errado. Pai, pedimos que esta casa seja um lugar de memórias sendo construídas. Que façamos coisas juntos, que valerão a pena lembrar, que criemos histórias que contaremos com sorriso no rosto anos depois. Que o tempo em família seja investimento em memórias preciosas. Senhor, protege os planos de Deus para cada vida nesta casa. Que o inimigo não aborte destinos, que não roube propósitos, que não desvie chamados. Que cada pessoa cumpra o propósito para o qual foi criada. Pai, guarda esta casa de espíritos de superficialidade, que tenhamos conversas profundas, que não vivamos apenas na superfície, que conheçamos verdadeiramente uns aos outros, que haja intimidade emocional e espiritual, que os relacionamentos sejam profundos e significativos. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar onde erros são admitidos sem medo de rejeição. Que possamos dizer, eu errei, sem terror de consequências desproporcionais. Que haja espaço para falhar e recomeçar. Que o perdão seja mais forte que o erro. Pai, protege as gerações futuras que virão desta casa. Que os filhos tenham filhos que amam a Ti. Que a linhagem de fé continue, que a bênção se multiplique. Que esta família produza árvore genealógica de servos fiéis. Senhor, guarda esta casa de espíritos de autossuficiência orgulhosa, que reconheçamos nossa total dependência de Ti, que não nos gloriemos em nossas forças, que atribuamos toda a conquista à Tua graça, que sejamos humildes, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Pai, pedimos que esta casa seja um lugar de cura para vícios e dependências. Se alguém luta com algum vício, traz libertação total. Quebra as cadeias, destrói o jugo, liberta os cativos. Que esta casa seja território de liberdade e não de escravidão. Senhor, protege as crianças desta casa de abuso em todas as suas formas. Guarda-as de predadores, de situações de risco, de pessoas mal intencionadas. Dá aos pais discernimento para identificar sinais de perigo. Que as crianças cresçam seguras e protegidas. Pai, guarda esta casa de espíritos de religiosidade vazia, que não tenhamos aparência de piedade, mas neguemos o poder. Que a nossa fé seja viva, real, transformadora. Que não sejamos religiosos, mas sim
apaixonados por Ti. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar de equilíbrio. Equilíbrio entre trabalho e descanso, entre seriedade e diversão, entre disciplina e graça. Que não sejamos extremistas em nada, mas equilibrados em tudo. Pai, protege os segredos desta família, que o que precisa ser privado, permaneça privado. Que não sejamos expostos desnecessariamente, que nossa intimidade seja preservada. Mas também que não haja segredos destrutivos que precisam vir à luz. Senhor, guarda esta casa de espíritos de rejeição. Que ninguém se sinta rejeitado, que todos se sintam aceitos e valorizados. Cura feridas de rejeição antigas, quebra mentiras de que alguém não é bom o suficiente. Declara sobre cada pessoa: você é aceito no amado. Pai, pedimos que esta casa seja um lugar de mentoria espiritual, que os mais velhos ensinem os mais novos, que haja transmissão de sabedoria entre gerações. Que não percamos o conhecimento precioso que vem da experiência de vida. Senhor, protege esta casa de espíritos de incredulidade, que creiamos nas Tuas promessas, que não duvidemos da Tua palavra, que tenhamos fé mesmo quando não vemos. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa confiança. Pai, guarda esta casa de conflitos de gerações. Que não haja guerra entre pais e filhos, que não haja incompreensão total entre gerações diferentes. Ajuda-nos a valorizar perspectivas diversas, a aprender uns com os outros, apesar das diferenças de idade. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar de criatividade, que desenvolvamos talentos artísticos, que expressemos criatividade de formas diversas, que haja música, arte, beleza. Que sejamos reflexo do Criador em nossa capacidade de criar. Pai, protege os limites saudáveis nesta família, que saibamos dizer não quando necessário, que respeitemos os limites uns dos outros, que não sejamos invasivos, que haja autonomia apropriada para cada idade. Senhor, guarda esta casa de espíritos de ciúmes destrutivos. Que não haja ciúmes doentios entre casais, entre irmãos, entre parentes. Que confiemos uns nos outros, que não sejamos possessivos, que demos liberdade saudável. Pai, pedimos que esta casa seja um lugar de testemunho poderoso. Que quando contarmos nossa história, glorifique a Ti, que tenhamos testemunhos de fidelidade divina, de milagres, de provisão sobrenatural. Que a nossa vida familiar seja sermão sem palavras. Senhor, protege esta casa de doenças hereditárias, quebramos maldições genéticas, declaramos saúde sobre a linhagem. Que doenças que passam de geração em geração parem aqui. Que esta seja geração saudável. Pai, guarda esta casa de espíritos de pressa que impedem presença. Que não estejamos tão ocupados, que não tenhamos tempo para Ti, para oração, para leitura bíblica, para adoração. Que o sagrado tenha prioridade sobre o urgente. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar de restauração de relacionamentos quebrados. Se há membros da família distantes, traz reconciliação. Se há parentes que não se falam há anos, restaura a comunicação. Cura feridas antigas, constrói pontes sobre abismos. Pai, protege esta casa de espíritos de murmuração e queixa, que sejamos gratos em toda situação, que não reclamemos constantemente, que vejamos o copo meio cheio e não meio vazio. Que a gratidão seja nossa atitude predominante. Senhor, guarda esta casa de manipulação emocional e chantagem afetiva. Que não usemos lágrimas, silêncio ou ameaças para controlar uns aos outros. Que os relacionamentos sejam saudáveis, baseados em amor genuíno e não em manipulação. Pai, pedimos que esta casa seja um lugar de descanso sabático, que guardemos um dia para descanso, para adoração, para a família, que não sejamos escravos do trabalho 7 dias por semana.
que respeitemos o princípio do descanso que tu estabeleceste. Senhor, protege esta casa de espíritos de luto prolongado e depressão por perdas. Se perdemos alguém querido, ajuda-nos a atravessar o luto de forma saudável. Consola os que choram, mas também ajuda-nos a seguir em frente quando for o tempo. Pai, guarda esta casa de falsas acusações e calúnias. Se alguém mentir sobre nós, que a verdade prevaleça. Que não vivamos apenas para nós, mas para a expansão do reino. Senhor, protege esta casa de desastres financeiros. Que não percamos tudo por decisões erradas, fraudes, golpes. Dá-nos sabedoria financeira. Protege nossos recursos, multiplica o que temos, que sejamos prósperos de forma santa. Pai, guarda esta casa de espíritos de medo do futuro. Que não vivamos ansiosos pelo amanhã, que confiemos que tu tens o futuro nas tuas mãos, que não sejamos paralisados por medo do que pode acontecer, que vivamos um dia de cada vez. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar de unção e presença. Que quando alguém entre aqui, sinta algo diferente, que perceba que Deus habita neste lugar. Que a atmosfera espiritual seja palpável, que anjos circulem, que o Espírito Santo seja bem-vindo. Pai, protege os relacionamentos desta família com pessoas fora do núcleo familiar, amigos, colegas, conhecidos. Que tenhamos relacionamentos saudáveis, que sejamos influência positiva, que não sejamos influenciados negativamente. Senhor, guarda esta casa de espíritos de arrogância e orgulho. Que sejamos humildes, que reconheçamos que não somos melhores que ninguém, que tratemos todos com respeito, independente de posição social. Que o orgulho não nos destrua. Pai, pedimos que esta casa seja um lugar de segundas chances. Que quando alguém erra tenha a oportunidade de recomeçar, que não sejamos implacáveis, que acreditemos em transformação. Que o amor cubra multidão de pecados. Senhor, protege esta casa de abusos espirituais, que não usemos a Bíblia para manipular, que não invoquemos Deus para controlar, que não espiritualicemos tudo de forma prejudicial, que tenhamos equilíbrio entre o espiritual e o prático. Pai, guarda esta casa de espíritos de conformismo religioso, que não sigamos tradições vazias apenas porque sempre foi assim. Que tenhamos coragem de questionar, de buscar entendimento, de viver fé autêntica e não herdada. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar de integridade, que sejamos honestos em tudo, que não mintamos nem enganemos, que nosso sim seja sim e nosso não seja não, que possamos dormir com a consciência tranquila, sabendo que vivemos com integridade. Pai, protege as escolhas vocacionais de cada membro desta família. Que encontremos profissões que nos realizem, que usemos nossos talentos, que trabalhemos em algo que tem propósito. Orienta nas escolhas de carreira. Senhor, guarda esta casa de espíritos de comparação com outras famílias. Que não olhemos para os outros com inveja, que não desejemos a vida alheia. Que sejamos gratos pela nossa jornada única. Que celebremos nossa história particular. Pai, pedimos que esta casa seja um lugar onde o impossível acontece. Que vejamos o mar se abrir, que experimentemos provisão miraculosa, que testemunhemos curas inexplicáveis, que a nossa família tenha histórias de milagres para contar. Senhor, protege esta casa de divisões por questões políticas ou sociais. Que possamos ter opiniões diferentes sem romper relacionamentos, que o amor seja maior que divergências ideológicas, que não deixemos política destruir família. Pai, guarda esta casa de espíritos de amargura por sonhos não realizados. Se há frustrações, ajuda-nos a lidar com elas de forma saudável, que não fiquemos presos no que poderia ter sido, que encontremos novos sonhos, novas esperanças. Senhor,
pedimos que esta casa seja um lugar de honra, que honremos os pais, que respeitemos os mais velhos, que valorizemos a autoridade legítima, que ensinemos as crianças a honrar, que sejamos exemplo de respeito. Pai, protege esta casa de crises de fé. Quando vierem dúvidas, que encontremos respostas. Quando a fé for testada, que saiamos mais fortes. Que as crises não nos destruam, mas nos refinem como ouro no fogo. Senhor, guarda esta casa de espíritos de escapismo prejudicial. Que não fujamos dos problemas através de vícios, fantasias ou negação. Que enfrentemos a realidade com coragem, que busquemos soluções reais, que não vivamos em mundos imaginários. Pai, pedimos que esta casa seja um lugar de legado. Que deixemos herança não apenas material, mas principalmente espiritual. Que as próximas gerações se lembrem de nós como pessoas de fé, de caráter, de amor. Que o nosso legado seja eterno. Senhor, protege esta casa de ataques na área da sexualidade. Guarda de confusão de identidade, de influências que distorcem o projeto original. Que vivamos a sexualidade segundo o teu design, que ensinemos verdade bíblica com amor. Pai, guarda esta casa de espíritos de desânimo crônico, que não percamos a esperança, que não desistamos dos sonhos, que não nos resignemos com mediocridade, que mantenhamos viva a chama da esperança mesmo em tempos difíceis. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar de celebração de pequenas vitórias. Que não esperemos apenas grandes conquistas para comemorar, que valorizemos progresso, que celebremos cada passo na direção certa, que a gratidão pelas pequenas coisas nos mantenha alegres. Pai, protege esta casa de espíritos de negligência com a saúde. Ajuda-nos a cuidar bem do corpo, que é templo do Espírito Santo, que nos alimentemos bem, que nos exercitemos, que durmamos adequadamente. Que sejamos bons mordomos da saúde física. Senhor, guarda esta casa de conflitos não resolvidos que se acumulam. Que não varramos problemas para debaixo do tapete, que enfrentemos conflitos de forma madura, que busquemos resolução, que não deixemos feridas infeccionarem. Pai, pedimos que esta casa seja um lugar de adoração espontânea. Que louvemos não apenas no domingo, mas todos os dias, que cantemos em casa, que expressemos gratidão através da música, que a adoração seja estilo de vida. Senhor, protege esta casa de espíritos de escassez que nos fazem viver com medo de faltar. Que confiemos na Tua provisão, que não acumulemos por medo, que sejamos generosos sabendo que Tu supres. Que a mentalidade de abundância substitua a mentalidade de escassez. Pai, guarda esta casa de falsos profetas e falsas profecias, que não sejamos enganados por palavras que não vêm de Ti. Dá-nos discernimento para testar os espíritos, para reconhecer a voz do bom pastor e rejeitar a voz do estranho. Senhor, pedimos que esta casa seja um lugar onde a justiça é praticada. Que não haja favoritismos injustos, que tratemos todos com equidade, que defendamos os fracos, que a justiça e a misericórdia andem juntas em nosso lar. Pai, protege esta casa de toda forma de idolatria sutil, que não coloquemos nada acima de Ti, que não façamos ídolos de pessoas, coisas ou posições, que Tu sejas sempre o primeiro, o único digno de adoração total. Senhor, declaramos que esta oração estabelece proteção duradoura sobre esta casa. Que o efeito desta oração não termine hoje, mas continue. Que cada palavra proferida seja semente plantada, que produzirá fruto de proteção, bênção e paz. Pai, selamos tudo o que foi orado com o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Que o poder do Seu nome, do Seu sangue, da Sua ressurreição, garanta cumprimento de tudo que pedimos segundo a Tua vontade. Senhor, entregamos esta casa nas Tuas mãos neste dia e todos os dias. Que Tu sejas o verdadeiro dono,
o Senhor absoluto, o Rei que reina sobre este lar. Que a tua vontade seja feita, que o teu reino venha, que o teu nome seja glorificado em tudo. Pai, agradecemos porque tu és fiel, porque ouves oração, porque te importas com cada detalhe das nossas vidas. Confiamos que tudo o que pedimos já está sendo respondido no mundo espiritual e em breve se manifestará no natural. Guardamos esta casa debaixo da cobertura do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pai amado, encerramos esta poderosa oração matinal com corações transbordando de gratidão. Obrigado porque tu nos ouves, porque te importas conosco, porque nunca nos abandonas. Agradecemos por esta manhã que nos deste, pela oportunidade de começar o dia em tua presença, pela certeza de que tu guardas nossa casa durante todas as horas deste dia. Senhor, que possamos viver este dia cheios de tua paz, conscientes de que estamos protegidos pela tua mão poderosa. Que cada membro desta família sinta a tua presença, que experimentemos tua fidelidade de maneiras tangíveis, que ao final do dia tenhamos testemunhos da tua bondade para compartilhar. Pai, que este hábito de orar o Pai Nosso cada manhã se estabeleça firmemente em nosso lar. Que nunca esqueçamos de colocar-te em primeiro lugar, de entregar-te o dia antes que ele comece, de buscar tua face antes de qualquer outra coisa. Que esta disciplina espiritual transforme nossa família de dentro para fora. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porque debaixo de tuas asas estamos seguros, porque tua fidelidade é escudo e broquel. Entregamos este dia, esta casa, esta família completamente nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta palavra de fé, que necessita de encorajamento para começar o dia confiando em Deus. Você pode ser instrumento de bênção na vida de outra pessoa hoje. Inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações para receber diariamente mensagens que edificarão sua fé, que fortalecerão sua caminhada com Deus, que trarão paz e esperança para a sua vida. Juntos somos mais fortes na fé. Se você tem um pedido de oração específico, deixe nos comentários. Estaremos orando por cada necessidade apresentada. Você não está sozinho, somos família em Cristo. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e com toda a sua família hoje e sempre. Que Deus guarde sua casa, que anjos acampem ao redor da sua habitação, que a paz de Cristo reine em seu lar. Vá em paz, vá protegido, vá abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.